Querida igreja, bom dia. Bom dia. Já queria pedir desculpa pelo atraso, tivemos alguns contratempos. Hoje nós vamos fazer um culto, mesmo com simplicidade, nós vamos celebrar esse dia tão importante para a cristandade, né? Que é a Páscoa, o domingo de Páscoa. Então, esse vai ser um culto voltado para esse evento que é fundamental na vida de todo cristão. Nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, esse vai ser, digamos assim, né? Falando de um modo mais descolado, né? Esse vai ser um culto focado, né? Na ressurreição de Jesus Cristo. Se é que focado é uma palavra descolada, né? Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia, não num salmo como sempre fazemos, mas em Mateus capítulo 28, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Mateus capítulo 28, 1 a 10. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria da Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Amém, queridos. Esse Deus que ressuscitou, hoje Ele está presente aqui entre nós. Seu Espírito está entre nós e Ele receberá de nós adoração, porque Ele morreu na cruz do Calvário e no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está entre nós. Vamos abrir o nosso coração nessa manhã para adorá-lo. Convido você a orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos hoje de celebrar a sua ressurreição. Nós somos gratos a Ti, porque isso tem tudo a ver comigo, isso tem tudo a ver com a minha vida e com a minha eternidade. E o Senhor foi bondoso ao morrer na cruz do Calvário, demonstrando o seu amor e ressuscitando no terceiro dia. Nós te agradecemos por isso. Visita-nos mais uma vez nessa manhã. É o que nós te pedimos e é o que nós desejamos. No nome de Jesus. Dar os meus
hora de não olhar pra trás, só olhar pra Cristo e nada mais. Renunciar a velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de olhar pra trás, só olhar pra Cristo e nada mais. Viver com Ele cada instante, seguir seus passos e ir avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. Seguindo a Cristo, seguindo a Cristo e mais nada. Seguindo a Cristo e mais nada. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o meu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele. Peço-me a chegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue,
seguinte: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual são firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos e nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Amém. Vamos orar nesse momento. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento nesse momento, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e a importância disso para a nossa vida. Sem a Tua Palavra, Senhor Deus, sem uma reflexão sobre as nossas doutrinas, a importância e a realidade delas, Senhor Deus, nós nos perdemos, nós erramos o alvo, nós erramos o caminho, mas nós não queremos andar, Senhor Deus, perdidos nesse mundo. Pelo contrário, nós queremos olhar para Jesus Cristo e andar em direção a Ele. Mas precisamos do conhecimento da Palavra de Deus e precisamos do Espírito Santo aplicando essas verdades em nossos corações. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vivo num momento diferente, né? Tem esses chamados memes, né? E esses dias eu olhei esse meme e achei muito interessante, muito engraçado, né? Porque aparece Jesus ali na ceia, falando: um de vós não tem parte comigo. E aí quem aparece assoviando ali meio que distraído? O coelhinho da Páscoa, né? Ele aparece ali naquele meio. Eu achei essa imagem bem interessante, porque na verdade, ultimamente pode tirar, na verdade, nos últimos tempos, a gente tem visto muita coisa a respeito da Páscoa do Senhor, na verdade, muita coisa referente à Páscoa, mas pouca coisa referente à Páscoa do Senhor. Parece que a Páscoa se tornou um evento completamente diferente daquilo que ele, para onde ele aponta, né? Ele aponta para Jesus Cristo, para a ressurreição de Jesus Cristo, para aquele momento final, a morte e a ressurreição de Cristo. Mas na verdade, nos nossos dias, a Páscoa não passa de um momento onde o comércio, né, lucra bastante vendendo ovos de Páscoa. Uma coisa bem estranha, porque um coelho não coloca ovo e muito menos ovo de chocolate, né? Mas
Basicamente o que é falado é que a Páscoa é aquele momento, né, onde as crianças gostam muito por causa do coelhinho da Páscoa, por causa dos ovos de Páscoa, né? Quando muito, irmãos, a gente percebe que as pessoas, quando se referem à Páscoa do Senhor, elas estão querendo dizer assim que é um momento de reflexão, um momento de mudarmos coisas na nossa vida, né? De transformarmos aquela realidade, aquilo que não está bom, trocarmos por algo que esteja bom, mas raramente, pouco se fala sobre Jesus Cristo, ou quase nada se fala sobre Jesus Cristo nessa data. E isso não é incomum somente no mundo, pelo contrário, na igreja também poucas pessoas têm falado sobre a Páscoa e sobre a importância da Páscoa. Mais do que celebrar a Páscoa do Senhor, fazer um evento sobre a Páscoa do Senhor, é dizer a importância da Páscoa do Senhor para as nossas vidas. Isso é fundamental. As doutrinas, elas têm sido deixadas de pregar, elas não têm sido pregadas mais nas igrejas. Quando a gente olha para as igrejas, olha para o sermão de muitas igrejas, nós vemos que há uma mensagem ali de autoajuda, ou uma mensagem mística, onde você vai ser abençoado se você seguir este ou aquele passo, mas pouco é falado sobre a importância das doutrinas bíblicas, o que isso tem a ver com a minha vida, o que tem a ver com o meu futuro, o que tem a ver com a eternidade. Muitas igrejas têm se esquecido disso, e quando a igreja deixa de olhar para questões tão fundamentais como essa, por exemplo, a igreja, ela perde o seu sentido, ela perde o seu rumo. E eu escolhi esse texto exatamente porque a igreja de Corinto, ela meio que reflete o que nós vivemos na atualidade, né? Quando a gente olha para essa igreja, a gente vê que essa igreja era um tanto quanto confusa. A gente vê no versículo 2, por meio deste evangelho, vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Essa era uma igreja que começava a não se apegar àquilo que os apóstolos haviam pregado, e isso porque, segundo os historiadores, havia naquela igreja, havia naquela cidade, uma quantidade enorme de mestres da filosofia, né? Corinto era uma cidade grega, né? Eles tinham aquele legado de Platão, dos grandes filósofos da antiguidade. Então havia um certo, eu diria, a palavra seria uma certa arrogância, né, intelectual na cidade, porque eles se achavam superiores, né, por conta da tradição que havia deles, da história, né, da cultura deles, muito ligada ao pensamento. Então era muito comum você sair na cidade e lá você encontrava pensadores, né, pessoas assim, cercadas dos seus discípulos, né, dando as respostas mais profundas sobre o universo, sobre a questão da vida, né, as respostas sobre a vida, os grandes mistérios da vida. Então era muito comum isso na cidade, e havia facções naquela cidade, né? Eu pertenço ao mestre tal, eu pertenço ao mestre tal, ao filósofo fulano e beltrano e tal. Então havia muito isso na cidade, e a igreja era um reflexo da cidade. Por isso havia uma divisão entre as pessoas, entre os membros da igreja. Uns diziam, não, eu sou de Paulo, outros diziam, não, eu sou de Pedro, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Jesus Cristo. Cada um tinha uma espécie de um mestre. Era uma igreja completamente dividida, e isso era um grande problema, porque muitas vezes um apóstolo, ele levava uma determinada doutrina, ensinava aquilo, a importância daquilo para a vida das pessoas. Mas muitas vezes os apóstolos, assim como o apóstolo Paulo, ele era rejeitado pela igreja, porque eles diziam, não, você fala coisas, mas você é muito raso, né? Você fala coisas que não são muito profundas, né? Então a gente prefere fulano e beltrano, e acabava não absorvendo, não aprendendo aquilo que tanto Paulo quanto outros apóstolos ensinavam. Por isso que ele fala, por meio deste evangelho vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei.
era fundamental que o apóstolo Paulo falasse sobre a palavra de Deus, falasse sobre coisas importantes, e eles precisavam se apegar àquilo, senão eles se perderiam, né? O apóstolo Paulo e os demais apóstolos lutaram contra várias pessoas que tentaram entrar na igreja de Jesus Cristo ensinando um evangelho, conforme diz Paulo, que não era o evangelho de Jesus Cristo, né? Então a luta deles era para que eles ensinassem Jesus Cristo, e nesse sentido há uma coligação dessa igreja com o nosso tempo. Nosso tempo também é um lugar onde as pessoas não estão voltadas para aprender a importância do evangelho e das doutrinas aqui reveladas. As pessoas não querem ouvir o que a palavra de Deus diz, mas elas querem apenas aprender aquilo que é referente à sua vida e as coisas mais práticas possíveis. O que o Evangelho pode me ajudar? O que o Evangelho pode me abençoar? E muitas vezes a única coisa que está na mente da pessoa quando ela diz que ela vai para a igreja, porque as pessoas já não dizem mais eu me converti, mas dizem eu estou na igreja, eu fui para a igreja, né? É o que elas dizem, né? Você se converteu? Eu fui para a igreja, né? Aí quando ela diz para outra assim, ela não fala assim, você precisa se converter, Jesus. Ela fala assim, você precisa ir para a igreja. Como se a igreja fosse alguma coisa, como se essas paredes pudessem transformar pessoas, e não transforma. O que transforma as pessoas é o Evangelho de Jesus Cristo, e é essa mensagem que o apóstolo Paulo falava que eles deveriam se apegar firmemente. E aí ele continua, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E aí ele diz, nesse ponto, que ele não está pregando uma invenção da cabeça dele. Paulo está dizendo, eu não sou um filósofo que inventei uma teoria sobre o mundo, as respostas sobre o universo e sobre o sentido da vida, nada disso. O que eu estou passando para vocês foi aquilo que eu também recebi. Ele se sentia um missionário, alguém comissionado para fazer aquela obra que ele foi chamado. E ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, isso é o que ele ensinava, segundo as Escrituras, e ele diz, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. A verdade é que aquela igreja começava a dizer que não existia essa coisa de ressurreição. Quando eles falavam sobre ressurreição, não era, eles não acreditavam na ressurreição. Então isso era um grande problema. Então o apóstolo Paulo já começa dizendo que essa ideia de ressurreição não é um conceito filosófico, não é hoje como as pessoas falam, né? A ressurreição de Jesus representa um novo começo das nossas vidas, né? Um novo estágio, um novo momento, uma nova fase, né? Um virar de página, cheio de palavras bonitas assim. Então o apóstolo Paulo estava dizendo que, na verdade, a ressurreição de Jesus Cristo foi algo que ele recebeu, algo que ele aprendeu, algo que ele estava passando e algo que era confirmado pela palavra de Deus. Então isso não poderia ser uma invenção da sua cabeça. E depois ele fala no versículo 5, quando ele diz aqui, né, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12, ou seja, Jesus Cristo apareceu a Pedro, apareceu aos 12, depois apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez. Depois ele fala, depois apareceu a Tiago, então aos apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. O que ele está dizendo é que as Escrituras confirmam a ressurreição de Jesus Cristo, porque era, na época do apóstolo Paulo, algo que já havia sido prometido, já estava lá escrito que Jesus Cristo ressuscitaria no Antigo Testamento, tudo aquilo que era feito, os sacrifícios do Antigo Testamento, as profecias indicavam isso tudo, mas não só isso, Pedro viu, os 12 irmãos viram, né, os 12 discípulos, depois 500 irmãos, depois Tiago, depois os apóstolos quando estavam reunidos, e depois ele mesmo viu no caminho de Damasco. Paulo não viu, não teve uma visão de Jesus Cristo. Paulo se encontrou pessoalmente com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Esse é um ponto importante da mensagem que nós pregamos. O que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo não
ressurgiu num conceito filosófico, não numa ideia teológica, onde você tira uma lição, mas ele surgiu porque as Escrituras estavam dizendo que ele ressurgiria, e também porque houve testemunhas, o apóstolo Pedro e todos esses irmãos aqui, inclusive esses 500, inclusive Tiago, todos os apóstolos, todos eles viram Jesus ressuscitado diante dos seus olhos. Então, não era simplesmente um conceito abstrato no qual o apóstolo Paulo estava falando, não era um conceito filosófico, não era para você pegar aquela mensagem e aplicar da maneira como você imaginava, mas a ressurreição era algo real, era algo verdadeiro, testemunhado também por ele, porque ele diz que quando ele estava no caminho de Damasco, ele viu pessoalmente o Cristo ressurreto. Não era um espírito, não era um espectro, não era um fantasma, mas era o próprio Jesus, assim como ele estava ressurreto diante dos apóstolos, diante de Tomé. Toca aqui, né? Toca o meu lado, toca a minha mão. Ele também apareceu a Paulo. Paulo teve um encontro com ele. E aí ele diz no versículo 9, portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isso que vocês creram. Paulo está reafirmando a importância do conhecimento da ressurreição, o que isso é importante para eles. E aí ele continua no seu discurso dizendo: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Né? Eu falei que essa igreja era relativamente arrogante, não aceitava aquilo que os apóstolos falavam, não aceitava o que o apóstolo Paulo pregava, porque eles diziam que o apóstolo pregava era muito, muito ralinho, sabe? Paulo não tinha a profundidade dos grandes filósofos da Grécia, não era um cara assim, sabe, que falava palavras difíceis, né? Mas ele diz, né, que eu precisei pregar como vocês, como crianças, né, dando a vocês leitinho, né, dando uma comida que não fosse sólida, porque vocês eram imaturos e não tinham condição de comer comida sólida. Paulo fala para ele por que ele pregava de maneira simples, porque era necessário. E coisas como essas provam aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando aqui. Acho que minha Bíblia voou aqui, irmãos. Estava pregando aqui nesse momento. Na verdade, a igreja, ela não tinha condição, a igreja não tinha condição de entender, mas o apóstolo Paulo dizia, como vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, vocês já pararam para entender aonde isso vai levar vocês? O quão prejudicial é essa ideia que vocês estão dizendo, que não há ressurreição de mortos, que Jesus não ressuscitou. E aí ele começa dizendo, irmãos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que se a ressurreição de Jesus Cristo não aconteceu, o que ele fazia indo de igreja em igreja, andando quilômetros e quilômetros, segundo os estudiosos, Paulo andou mais de 26 mil quilômetros nas suas andanças, né, por causa do Evangelho. Imagine alguém andando a pé, de carroça, de barco, uma quantidade dessa, né, na antiguidade. Paulo ia de lugar em lugar, e se Cristo não ressuscitou, o que ele fazia era simplesmente inútil, não tinha qualquer valor. Mas não só isso, também a fé que eles tinham não tinha valor. Aquilo que o apóstolo Paulo pregava para eles, aquilo que eles diziam crer, né, aquilo não tinha o mínimo valor se Cristo não tivesse ressuscitado. O que eles estavam fazendo ali, então, se Cristo não ressuscitou, então não valia a pena. Veja a importância, irmãos, de cada ponto da doutrina das Escrituras. Por isso que nós precisamos ensinar, por isso que nós precisamos pregar, por isso que a nossa igreja é uma igreja centrada na palavra de Deus, porque não há outro caminho para a gente subir aqui no púlpito e pregar, porque tudo que é pregado fora da palavra de Deus, irmãos, é só uma questão de moral, de ética, coisas boas que eu nem digo que são ruins, mas elas não têm valor para a nossa vida eterna, não tem valor
sólido para as nossas vidas. E o que acontece é que Paulo diz para eles que se Jesus não ressuscitou também era inútil a fé que eles tinham. E mais ainda, ele diz que seremos considerados falsas testemunhas de Deus se Cristo não ressuscitou. O que é que eles estavam pregando? Se Cristo não havia ressuscitado, então ele era um charlatão. Era isso que estava dizendo. Veja as implicações de um erro teológico desse, questões filosofia do ser humano que entrava nas doutrinas das Escrituras. E mais, ele diz no versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão nos seus pecados. Esse é outro ponto. Se não há ressurreição, irmãos, então essa coisa de Cristo morreu pelos nossos pecados é balela, porque aí ele teria ficado no túmulo, não teria ressuscitado e não teria imputado sobre nós a sua vida justa e santa. Aquilo que ele teria pregado seria apenas coisas boas, ele teria feito uma bondade para as pessoas, mas ele teria permanecido no túmulo e ele não seria Deus e ele não teria condição de receber sobre si mesmo os nossos pecados, morrido e ressuscitado, porque foi exatamente porque ele era Deus, porque ele também era homem, ele morre na cruz do Calvário, nos representando, e a sua ressurreição é a parte divina de Deus, demonstrando que ele carregou na cruz do Calvário os nossos pecados, e aí nós somos perdoados a partir do que acontece. Não apenas isso, a justificação acontece também aí, porque a vida santa e justa de Jesus é imputada sobre nós, e esse Deus que ressuscitou carrega sobre ele os nossos pecados eternamente. Jesus, ele sustenta a ira de Deus pela eternidade. Nós só podemos estar diante de Deus porque ele ressuscitou e suporta a ira de Deus, amados. Isso é algo muito importante. A ira de Deus, ela não passou. Não pense em você isso, irmãos. Não foi embora. Porque Deus é santo, santo, santo em todos os seus atributos. E a sua justiça continua sobre os homens. E quem sustenta, quem faz com que nós sejamos aceitos é Jesus Cristo e o seu sangue vertido na cruz do Calvário por nós. E aí, irmãos, ele diz, nesse caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Tudo aquilo que a gente prega, tudo aquilo que é pregado, que sobre a ressurreição dos mortos, que Cristo ressuscitou, nada daquilo faz sentido se Jesus Cristo não ressuscitou. São apenas palavras consoladoras que não chegam a lugar nenhum. Veja as consequências de cada uma dessas coisas. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se a gente faz essa pregação de que Deus veio abençoar a sua vida aqui na terra, o que é que nós estamos pregando para a pessoa? É isso que ele está falando, porque o Evangelho que Paulo fala para eles, que o Evangelho tem a ver com a eternidade, E se Cristo não ressuscitou, e se é apenas para os problemas dessa vida, somos os mais dignos de compaixão, é o que ele fala. Versículo 20, ele termina dizendo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Ou seja, a ressurreição de Cristo é exatamente aquilo que acontecerá com cada um de nós quando nós ressuscitarmos. Por isso, ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele é o primeiro, irmãos, que ressuscitou. Esse é um ponto importante. Eu costumo dizer algo, amado, sempre importante, que é sobre Lázaro. Lázaro, ele ressuscitou. Jesus Cristo, tirou Lázaro do túmulo, mas Lázaro morreu novamente. A ressurreição de Jesus não é como a ressurreição de Lázaro, A ressurreição de Jesus é a mesma que acontecerá conosco quando nós ressurgirmos dos mortos. Depois de ressurgirmos, nós não morreremos novamente. É isso que nos promete as Escrituras. Amém. Queridos, eu queria fazer algum paralelo com essa Bíblia minha que está fechando toda hora, com as Escrituras. Queria fazer um paralelo desse texto com o que nós temos vivido
na atualidade. Se você olhar, irmãos, a igreja, como eu falei, ela não tem se apegado firmemente à palavra que lhe tem sido pregado. Esse tem sido um grande problema, como eu já havia falado. A igreja está trocando determinadas doutrinas por coisas referentes a essa vida, por bênçãos materiais, mas não quer saber, não quer entender sobre a importância de cada uma dessas coisas. E o que nós vemos é que a igreja do Senhor, nesses dias, tem errado o alvo, tem se perdido. Essa é a grande verdade. E quando nós não entendemos a palavra de Deus, quando nós não entendemos coisas como a ressurreição de Jesus Cristo, nós começamos a trilhar um caminho que é completamente o oposto daquilo que Jesus traçou para nós. O Evangelho, irmãos, não é misticismo. Não adianta nada nós virmos, sentarmos aqui na igreja, assistirmos o culto, cantarmos louvores, assistirmos a pregação, se nós não entendemos a realidade de determinadas coisas como a ressurreição de Jesus Cristo para as nossas vidas. Então isso que acontecia com a igreja de Corinto é exatamente o que acontece. Nós precisamos nos apegar firmemente à palavra que nos foi pregada, tanto pelos apóstolos que nós lemos nas Escrituras, quanto também aos nossos antepassados. Queridos, a nossa igreja é uma igreja que tem 500 anos de existência. Errei na conta não, né? Não, né? Aproximadamente, estou arredondando. Na verdade é 1600 a nossa igreja, 400 e poucos anos, né? Alguém que pensa rápido aí. Então, a nossa igreja, ela tem o compromisso de ensinar a doutrina da palavra de Deus para as pessoas, e isso é fundamental. Nós temos outras igrejas que também têm esse compromisso. Nós não podemos fugir da palavra de Deus, nós não podemos fugir daquilo que nos foi ensinado pelos nossos antepassados. Isso é fundamental para nós, é fundamental para os nossos dias, os dias onde as pessoas têm se esquecido da palavra de Deus. E isso, irmãos, não é uma invenção das pessoas, isso não é uma invenção do apóstolo Paulo. Nós temos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e a Bíblia nos aponta para Jesus Cristo, nos aponta para a ressurreição de Jesus. Nós precisamos começar a acreditar nisso como algo referente ao nosso dia a dia. A ressurreição de Jesus Cristo não é algo que a gente comemora apenas na Páscoa, mas é algo fundamental, que nos dá segurança para o nosso futuro, que dá segurança para a eternidade, que nos diz verdades fundamentais para o nosso dia a dia. Lembrar da ressurreição de Jesus Cristo é algo que nós precisamos fazer a todo momento. O apóstolo Paulo nos diz, irmãos, que não é apenas as Escrituras, mas pessoas viram Jesus Cristo ressurreto. E quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos trechos como esse que nós lemos hoje no início do culto de Mateus 28, falando das pessoas que viram Jesus Cristo ressurreto, aquilo precisa mexer conosco. Quando a gente vê Jesus falando com aqueles discípulos no caminho de Emaús, aquilo precisa mexer com o nosso coração. Quando a gente vê Jesus entrando num ambiente fechado e ali com o corpo glorificado, ele pede a Tomé que toque na sua mão, toque no seu lado. Aquilo precisa mexer conosco, porque eles viram aquilo que nós não vimos, mas nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo, e isso precisa ser uma verdade para nós, irmãos. Não podemos baixar a guarda, obrigado, querido. Não podemos baixar a guarda, nós não podemos simplesmente fingir que essas coisas que isso não aconteceu, ou simplesmente ficar com isso na nossa mente para comemorarmos a cada ano, a cada Páscoa. Não é verdade, irmãos. Eles viram, eles testemunharam, e nós cremos no testemunho desses irmãos, Pedro, Paulo, Tiago, os apóstolos, aqueles 500 irmãos que nós não sabemos o nome deles. Pode ser que Barnabé estivesse no meio deles e outros tantos que nós vemos na Bíblia, mas eles viram o Jesus Cristo ressurreto, e isso também precisa ser uma verdade para nós, irmãos. E veja, o que o apóstolo Paulo fala para essa igreja também vale para nós, quando ele diz: ora, se está sendo pregado que Cristo
ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Muitas pessoas hoje não falam na ressurreição, não creem na ressurreição, acham que a ressurreição é uma parábola, ou como os estudiosos do século XIX, que diziam que aquilo era uma invenção dos discípulos de Jesus, que logo depois da morte começaram a falar as coisas maravilhosas que Jesus fez, e aí quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, na cabeça desses estudiosos, foi isso que aconteceu. Eles foram contando maravilhas e maravilhas que isso foi crescendo até dizerem que aquele revolucionário, aquele filósofo, aquela pessoa que mexeu com as bases da sociedade, né, da luta de classes e tanto mais, disseram até que Jesus era comunista durante uma época. Queridos, nada disso. Jesus Cristo veio resolver o problema de Deus com o homem. Ele veio aplacar a ira de Deus. Ele veio para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. E por isso ele ressuscitou, porque não cabe em qualquer filosofia de qualquer pessoa. E as pessoas tentam colocar, encaixotar Jesus Cristo numa ideia, onde eles pegam aquilo e transformam em alguma coisa boa, mas não é isso. Ele ressuscitou de fato, e a nossa fé está calcada na ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, porque se não há ressurreição dos mortos, se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa pregação. O que é que eu estou fazendo aqui se Cristo não ressuscitou, irmãos? Essa que é a grande verdade. Eu estaria aqui como um charlatão pregando coisas que não seriam úteis para você, coisas inúteis. Essa que é a grande verdade. Eu apenas estaria passando para vocês uma série de normas e regras para que vocês vivessem. Mas qual é o valor disso, irmãos? Quando nós falamos sobre santidade, nós não estamos falando sobre um estilo de vida. Nós estamos falando que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos dar, para nos justificar, para nos tornar santos, para que nós possamos estar com Deus pela eternidade. Essa é a grande verdade. Não é normas e regras. Nós temos um objetivo de andar em santidade aqui, e tudo tem a ver com a ressurreição de Jesus Cristo, porque Ele é santo, eu sou santo, eu também quero andar em santidade, e porque Ele ressuscitou, eu quero essa ressurreição para mim também. Eu não quero morrer eternamente, mas eu quero viver eternamente e ressuscitar como Ele ressuscitou. E a grande verdade, irmãos, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Pare para pensar, se a ressurreição de Jesus Cristo não é algo real para você, se é uma ideia, saia daqui agora e faça qualquer coisa da sua vida, mas não perca tempo aqui nesse lugar. Essa que é a grande verdade, porque Jesus Cristo ressuscitou, irmãos, e isso é uma realidade para cada um de nós. É com base nisso que nós vivemos, por causa do poder de Deus, por causa do poder de Deus que fez com que Ele ressuscitasse. Estamos aqui porque cremos nesse Deus que vence a morte que qualquer homem não consegue vencer. Ele, sendo Deus, sendo Filho de Deus, venceu a morte, nos prometendo que nós venceremos a morte também. Se Cristo não ressuscitou, amados, faça outra coisa da sua vida. Vai gastar o seu tempo com outra coisa, conforme diz aqui o verso 32, Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não resta qualquer esperança para o futuro. Essa é a mensagem da ressurreição, irmãos. E ainda, se Cristo não ressuscitou, ainda estamos em nossos pecados. Essa é a grande verdade, queridos. A ressurreição de Jesus Cristo tem a ver com o perdão dos nossos pecados. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele suporta a ira de Deus, porque se Ele fosse homem, se Ele não tivesse saído daquele túmulo, Ele não poderia nos justificar diante de Deus. Ele não poderia receber a ira que é minha e sua, porque Ele seria um homem igual a mim, igual a você, e Ele estaria devendo a Deus. Ele teria que morrer pelos próprios pecados. Mas como Ele era Deus, Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele viveu a vida como cada um de nós aqui na terra, e Ele não cometeu qualquer pecado.
pecado, e a sua natureza não era uma natureza adâmica como a nossa, uma natureza pecaminosa, e aí, injustamente, ele recebe na cruz do Calvário o meu e o seu pecado, e ele nos representa diante do Pai, porque ele era um homem, mas sendo Deus também, ele recebe toda a ira de Deus sobre si, mas ele tem poder para suportar a ira de Deus e ressuscitar. Por isso, a ressurreição de Jesus tem tudo a ver com os nossos pecados. Foi por causa dele que nós fomos perdoados e aceitos, como diz a música, aceitos como filhos de Deus. Amados, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O Evangelho tem sido pregado como uma fonte de bênçãos. E de fato é uma fonte de bênçãos, mas uma fonte de bênçãos muito mais profunda do que tem sido pregado. Porque as pessoas falam que Jesus Cristo morreu para te dar um carro novo, uma casa nova, um casamento feliz ou outra qualquer coisa. E não é exatamente isso. Se é só para essa vida que nós esperamos em Cristo, se não tem nada a ver com a ressurreição no final dos tempos, onde nós vamos ressuscitar sem pecado, vivendo novos céus e nova terra, assim como ele ressuscitou, né? Em carne e osso, ressuscitaremos em carne e osso, numa terra reorganizada, num lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, se não é para isso, irmãos. Então, realmente não vale a pena, porque como eu disse na semana passada, a vida é como um sopro. Hoje nós estamos vivos e amanhã estamos mortos. Essa aqui é a grande verdade. Se é só para essa vida que nós esperamos em Cristo, então somos os mais miseráveis do mundo. Mas a ressurreição nos dá uma garantia de vida eterna. Quem é que não quer viver eternamente em Cristo, em novidade de vida, não nesse mundo cheio de dor, né, irmãos? Nesse mundo finito, nesse mundo onde as doenças levam as pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, e a gente teme, né, irmãos, que algo de ruim aconteça com aquela pessoa, mas imagine viver amando para sempre aquela pessoa que, né, está ao nosso lado e também com Deus diante de nós, porque estaremos livres do pecado, estaremos convivendo com Deus frente a frente, porque sem santidade ninguém verá Deus, mas se formos santos estaremos diante dele pela eternidade, amados. Mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias daqueles que dormem. Queridos, nesse momento que a gente tem vivido, eu queria dizer uma coisa para você. A ressurreição de Jesus Cristo, ela precisa nos fortalecer. Foi por causa dele que estamos de pé. Por causa dele, nós vamos ressuscitar e temos a promessa de que todas as nossas dores e lutas, um dia elas terminarão. Quando a gente sabe sobre a ressurreição de Jesus Cristo, isso nos dá força para olharmos para frente, para enfrentarmos as dificuldades, sabendo que Ele vai estar ao nosso lado todos os tempos. Amados, nós precisamos trazer a ressurreição para as nossas vidas cotidianas. Quando você estiver abatido, quando as lutas vierem sobre você estiver triste, lembre-se da ressurreição de Jesus Cristo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E ela vem porque nós ressuscitaremos. Ainda que nós experimentemos a morte, um dia nós vamos ressuscitar. Ainda que nós experimentemos o choro, né? Nós vamos um dia sorrir por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Nós precisamos todos os dias nos lembrar que é Páscoa. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por mim e para você, para nos livrar da ira de Deus, da morte eterna. Isso é o que significa Páscoa para cada um de nós cristãos. Você pode até comprar um ovo de Páscoa e dividir o ovo que se deu com a cara, com seus amados, mas nunca se esqueça que Páscoa para nós é todos os dias, porque Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos vida eterna. E Ele morreu porque Ele nos ama. Tenha isso em sua mente. Ele ressuscitou porque Ele te ama. Essa mensagem eu gostaria de deixar nessa manhã com cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26 nos diz: pois recebi
o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: "Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: "Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha." Amados, nós temos sempre aos domingos, os primeiros domingos, do mês, a ceia do Senhor. Isso é fundamental para que nós não nos esqueçamos daquilo que aconteceu, daquilo que nós estamos celebrando nesse período da Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós não merecíamos. Isso foi um ato do amor e da bondade de Deus em nosso favor. O ser humano, ele se afastou de Deus, ele não quis saber de Deus, virou as costas para Deus, mas Deus, ele, pela sua misericórdia, enviou o seu Filho, vive entre nós, passa por todo tipo de flagelo, como qualquer homem. Ele é levado à cruz do Calvário justamente. Lá na cruz do Calvário, ele é morto, depois de 3 dias ele ressuscita. Amados, nós precisamos nos lembrar disso, que é um ato do amor de Deus por nós, é graça. Então, todas as vezes que nós comemorarmos a ceia do Senhor, como fazemos hoje, nesse domingo de Páscoa, vamos nos lembrar do infinito amor de Deus pelas nossas vidas. Eu convidar o mundo de louvor a cantar uma música desse momento. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, levo numa coroa tocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz sempre a mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar.
pão, dando graças, partindo, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo oferecido por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, nosso Senhor tomou também o cálice depois de haver ceado, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Pai, nós queremos te agradecer por nesse momento participarmos dessa mesa, essa mesa de comunhão que nós temos com os nossos irmãos. Sim, Senhor Deus, essa mesa, ela ainda é imperfeita, que nós fazemos aqui como um memorial a esse sacramento tão fundamental, tão importante para as nossas vidas. Mas esse sacramento será perfeito quando estivermos contigo, porque ele representa a comunhão que teremos uns com os outros e com Cristo pela eternidade. Senhor, nós te agradecemos porque isso para nós é uma realidade, assim como a ressurreição de Jesus, para nós não é um conceito vazio, para nós é uma verdade. Também isso, Senhor Deus, é uma verdade. Nós teremos comunhão uns com os outros, viveremos em amor, não haverá mais facções, não seremos mais divididos, mas nós conseguiremos amar plenamente o nosso irmão. Muitas vezes nós amamos pela fé, porque somos limitados, Senhor, porque temos coisas dentro de nós que precisam ser arraigadas, e te agradecemos porque o Teu Espírito Santo tem nos ensinado a se parecer cada vez mais com Jesus Cristo, mas sabemos que isso ainda é insuficiente. Mas quando estivermos contigo, quando provarmos a ressurreição, estaremos livres de todos os nossos pecados, e aí poderemos amar plenamente aqueles que estão ao nosso redor. Nós ansiamos por esse tempo, nós ansiamos, Senhor Deus, por encontrar aquelas pessoas amadas e queridas que hoje estão contigo, e isso também será uma realidade. Nós encontraremos os nossos pais que se foram, os nossos filhos que se foram, os nossos irmãos que se foram. Nós encontraremos os apóstolos, pessoas que nós admiramos tanto. Nós teremos um encontro pessoal com eles. Eles estarão lá também em carne e osso, assim como nós, assim como Jesus Cristo. Nós ansiamos, Senhor Deus, por isso. Então, Senhor Deus, o que nós dizemos? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que isso venha, que seja breve, que o nosso sofrimento aqui nessa terra, Senhor Deus, ele cesse, que nós queremos experimentar isso, essa realidade na qual nós ansiamos todos os dias e sabemos que um dia acontecerá. Muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado porque nós estamos vivos nesse momento, muito obrigado porque é tão bom convivermos com as pessoas que nós amamos, mas nós ansiamos algo ainda maior. Essa é a nossa esperança. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para que a nossa vida tivesse um sentido eterno e não fosse esse vazio, esse medo que nós vivemos aqui nessa terra. Muito obrigado, porque nós saímos da Tua presença no Éden e nós vamos retornar à Tua presença, Senhor, na cidade celestial. Isso tudo porque Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós também provássemos a ressurreição. Muito obrigado. Essa ceia que nós celebramos hoje é um resumo de tudo isso que nós cremos e ansiamos, no nome de Jesus. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
aniversário da Dirlane, fazer uma oração por ela, vamos também orar pelo Cláudio. Queridos, eu queria convocar você, se você não tem participado dessa corrente de oração pelo nosso irmão, a orar. Ele está numa situação bem difícil, ele está na UTI, ele teve que voltar à intubação pela última notícia que nós tivemos, né, ontem. Então a gente precisa continuar orando, para que o Senhor possa tirar o nosso irmão de lá. O nosso Deus é o médico dos médicos, nós cremos, a oração dos justos pode muito seus efeitos, né? O apóstolo Tiago fala isso. E nós precisamos orar também pela família, para que o Senhor dê força para eles, estão precisando dessa força, tá? Então, não se esqueça de orar por esses irmãos, ok? Vou ver você ficar de pé, eu vou fazer uma oração levando tudo isso. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção que nós tivemos hoje, esse culto, essa celebração, qual nós falamos de algo tão fundamental para as nossas vidas, a ressurreição. Muito obrigado que a tua palavra possa nos aplicar essa verdade no nosso dia a dia. Nós oramos que o Senhor possa abençoar a Dirlane, Senhor Deus, nesse momento em qual ela faz mais um ano de vida, que a tua bênção, a tua graça esteja sobre ela e sobre a sua família. Nós oramos pela vida do nosso irmão Cláudio Ulisses, que a tua graça esteja sobre ele. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa tomá-lo de saúde naquele momento, que ele possa se recuperar, Senhor Deus, e que ele possa retornar ao convívio dos seus. Senhor Deus, guarda o nosso irmão, guarda todos aqueles que têm passado também por essa situação do Covid, os nossos irmãos em Cristo. Nós oramos que o Senhor possa guardá-los também, Senhor. Abençoe a família do nosso irmão Cláudio, a Cláudia, Senhor Deus, os seus filhos, também a irmã Helena, a irmã Eli, que a tua bênção, o teu conforto, o consolo do Espírito Santo seja também sobre todos eles, Senhor Deus. Nós oramos assim. Senhor, livra-nos também de todo mal, livra-nos, porque temos que estar nos nossos afazeres e nem sempre nós conseguimos nos proteger, mas nós sabemos que a melhor proteção que nós podemos ter é a tua. Nós queremos tomar todo o cuidado possível, mas queremos contar com a tua proteção, Senhor Deus. E por favor, livra-nos do mal, livra-nos, Senhor Deus, dessa doença que tem sido tão terrível e tão devastadora nos nossos dias. Livra-nos também da violência, dá-nos prosperidade material, espiritual, emocional, que as nossas famílias possam, Senhor Deus, ser famílias saudáveis, Senhor Deus, que nós possamos também pessoalmente refletir o amor de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, que possamos fazer toda a diferença nesse mundo que não conhece a Jesus Cristo, que nós possamos refletir Jesus Cristo e a sua ressurreição para todos aqueles que precisam de uma resposta para esse mundo, Senhor Deus, que jaz no maligno. Nós oramos assim. Muito obrigado por esse domingo, abençoe-nos, dá-nos uma semana abençoada, tudo que nós possamos tocar possa ser abençoado pelo Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não se esqueça de dar uma cotovelada no irmão. Irmão, só uma coisa, cuidem-se, tá? Cuidem-se, usem máscara em toda situação. Faltou a bênção apostólica. Cuidem-se, tá? Usem máscara, façam todo tipo de cuidado de higiene com as mãos, tá bom? E vamos orar para que o Senhor nos proteja. Se você consegue ficar em casa, evite sair, evite aglomeração. Alguns irmãos eu sei que não podem, né? Então cada um é cada um, né? Não vamos transformar isso numa guerra, né? Mas vamos tomar cuidado, porque a situação ela requer muito cuidado. Aqui na igreja, não toque no seu irmão, o máximo aqui, tá bom? Sempre assim, eu abraço, não tem problema, comigo não tem isso, para com isso, tá bom? Vamos respeitar, porque é até importante que a gente dê esse exemplo também. Joia? Mãos para cima. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.